Moloque era um deus adorado na terra de Canaã, um deus oriundo dos Amonitas. Ficou bastante conhecido pela brutalidade de seus rituais que exigiam o sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Neste vídeo vamos falar quem foi Moloque, um falso deus ou um demônio? Qual o real significado deste nome? E como eram feitos os sacrifícios? Será que Moloque ainda continua sendo adorado nos dias atuais? Olha, você vai ficar espantado, de queixo caído, com o que vai ver neste vídeo. Assista até o final. Meu nome é Luciano Marcelino, seja bem-vindos ao canal Olho no Olho. É um prazer ter a sua companhia. Já deixe seu like, seu joinha, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho de notificações para que toda vez que sair vídeos novos você possa receber em primeira mão. Há 1900 anos antes de Cristo, 2.500 pessoas aproximadamente se reúnem em um lugar chamado Guiena, ou simplesmente Vale do Inferno, para sacrificar seus primogênitos em um ritual macabro oferecido a um falso deus chamado Moloque. O nome Moloque está ligado à palavra hebraica Melesh, que em uma tradução mais ao pé da letra seria algo como dominador. Na verdade, essa palavra carrega muitos significados e combinações como governador, rei, subir ao trono, reinar, domínio, adoração pagã e adoração de ídolos. Moloque em hebraico traz a ideia de quem reina, domina, governa, de quem reina para os ímpios. Moloque era adorado pelos Amonitas em vários lugares, inclusive na terra de Canaã. Até o próprio rei Salomão, que era o homem mais sábio que tinha, cedeu aos encantos e à tentação de Moloque e ofereceu um de seus filhos a Moloque. Inclusive ele levantou um altar perante Moloque na cidade antiga de Jerusalém. Há indícios também que a adoração a Moloque não se limitava somente à região da terra de Canaã. No norte da África, Moloque foi rebatizado de Cronos, que migrou para Cartagena, na Grécia, e sua mitologia cresceu para se tornar um titã e pai de Zeus. Mas o que fazia a crença das pessoas serem tão forte nesse deus? É bem descabido e fora de lógica. Imagine você sacrificar o próprio filho. É horripilante. Bom, por trás dessa mitologia havia a crença que Moloque traria mais vitalidade e prosperidade. Em uma época em que muitas doenças não tinham cura, como a lepra, a varíola, muitos se curvavam diante dessa promessa de vitalidade e vida prolongada. Afinal, era uma preocupação essas doenças, uma vez que morria muita gente. Imagina você, um Deus que traz prosperidade e vida prolongada a uma nação. Essa promessa fazia de Moloque ser tão adorado e reverenciado em seu tempo. Diante desse encanto, dessa tentação, os adoradores de Moloque ficavam obcecados, loucos e perturbados, cegos diante da crueldade praticada. Como já foi falado, Moloque está associado à palavra Melesh, que é rei em hebraico. Ou seja, ele era um rei espiritual para os Amonitas. Agora, qual a ligação do povo de Israel com Moloque? Deus deu ordem ao povo de Israel que assim que entrasse na terra prometida em Canaã, eles deveriam destruir todos os povos que estavam ali, inclusive seus ídolos e deuses. Porém, o povo de Israel não destruiu os povos que estavam ali e nem os deuses estranhos. Olha, e Deus ainda proíbe e adverte a Israel para não fazer sacrifícios de crianças a Moloque e nem prestar adoração a esse falso deus como as outras nações faziam. Olha o que Deus fala em Levítico 22:5. Também dirás
aos filhos de Israel. Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Em Levítico 18, 21, diz: E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Apesar de Deus dar ordem aos israelitas para não sacrificar a Moloque, eles continuaram adorando e até altares a Moloque eles fizeram para sacrificarem seus filhos. Jeremias 32, 35 diz: E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. A aparência da imagem de Moloque era de um corpo humano com a cabeça de boi, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumar os sacrifícios. Segundo a tradição, eles não sacrificavam apenas crianças a Moloque, mas também outras coisas como aves, carneiros, bezerros e ovelhas. Tudo indica, segundo alguns achados arqueológicos, que em seu interior havia pelo menos 7 armários, e em cada armário colocava algo como farinha, rolinhas, ovelha, carneiro, bezerro e bife. A criança era a oferenda principal. Então, basicamente, haviam 7 etapas antes de sacrificar a criança. Nessa etapa, a criança era jogada para dentro do armário de Moloque com fogo quente, e era uma cena triste e abominável. Os sacerdotes, na hora dos sacrifícios, tocavam os tambores bem forte para que os pais não escutassem o choro da criança. Às vezes, as representações de Moloque encontravam-se com suas mãos bem rentes ao chão para facilitar o acolhimento de suas vítimas. Em outras ocasiões, achavam-se elas de tal forma postradas que tão logo recebiam as oferendas, em sua maioria crianças recém-nascidas, e deixavam-nas cair numa fornalha onde eram carbonizadas. Era apavorante. Moloque é conhecido como o deus do aborto, e ele continua sendo adorado nos dias de hoje de uma forma, digamos que inconsciente, através do aborto, ou seja, uma forma moderna na qual as crianças têm sido assassinadas. E como tal, essa prática é abominada pelo Senhor, pois a vida começa no ventre, na gestação. Olha o que diz o Salmo 139, 13. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Notem também que o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo foram chamados pelo Senhor antes de terem nascido. Olha, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Jeremias 1:5. E também em Gálatas 1:15 diz: Porém, Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. É importante ressaltar que, à luz da Bíblia e da ciência, uma criança nascida
é um ser completamente formado. Olha só que comparação, que contraponto importante. Moloque pedia para sacrificar o filho primogênito. Já Deus pedia para abençoar o filho primogênito com todas as bênçãos. De um lado, um Deus cruel que pedia sacrifício. De outro, um Deus misericordioso que pedia que abençoasse. Um tirava a vida, o outro dá a vida. Como já foi mencionado, Moloque era adorado em várias partes e faziam os rituais em vários lugares. Porém, quero focar no principal, a qual a Bíblia dá mais ênfase, o Vale de Rinom, que também recebeu vários apelidos na época, como Vale dos Gritos, Vale da Morte, Vale da Matança, entre outros. O Vale do Rinom se tornou um símbolo de um lugar de horror e desprezo. Inclusive, o nome Vale do Rinom vem do hebraico de Rinom, que mais tarde acabou sendo adaptado na forma grega Geena. Essa palavra Geena é aplicada sempre no Novo Testamento para designar o lugar de punição eterna dos ímpios. Com o tempo, o Vale de Rinom ganhou uma fama sinistra por causa das barbaridades que aconteceram naquele local. No Vale de Rinom ficava o Tofete, que significa lugar de chamas, inferno, fogueira grande. Em Jeremias 7, 31 e 32 diz: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas. O que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não me chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Mais tarde, o rei Josias, por meio de sua reforma política, social e espiritual, destruiu este lugar de abominação, esse antro de violência e adoração satânica chamado Altar de Moloque em Ben-Rinom, e se tornou uma espécie de aterro sanitário de Jerusalém. Tudo que era descartável e lixo era incinerado neste local, principalmente as carcaças de animais. Um grande sábio de Israel chamado Rashi disse algo importante sobre este lugar. Veja, o Topete pertence a Moloque. Ele era feito de brasas, e eles esquentavam a estátua a partir de duas partes baixas, e até atingir as suas mãos espalmadas. Quando elas estavam bem quentes, eles punham a criança em seus braços, e ela era queimada vivo. Enquanto ela gritava veemente de dor, os sacerdotes tocavam os tambores que impediam os pais de ouvir os gritos de seus filhos, e nada disso movia o seu coração. Era um verdadeiro holocausto que acontecia, aterrorizante. Então você deve estar aí pensando, sem sombra de dúvidas, Moloque era um demônio. Olha, dentro das interpretações bíblicas, ele era um falso Deus. Claro que por trás disso havia sim um demônio, pois, por mais que não se perceba, toda adoração e sacrifício a um falso Deus ou ídolos é adoração a demônio. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21 diz: Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônio e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O diabo, ele tem sim suas artimanhas e sua forma de agir. Ele nunca fica no repeteco. Está sempre criando suas novidades. Nos tempos bíblicos, ele agia de uma forma mais aparente. Hoje, ele age de uma forma mais sorrateira.
O nome Moloque ficou associado a todo esforço das hostes espirituais da maldade contra as indefesas crianças. Legalização do aborto, pedofilia, exploração e todos os abusos e violência que se comete contra esses seres indefesos. Hoje, muitos costumam relacionar a palavra Moleque a Moloque, porém, a origem é diferente. A origem de moleque vem de kibundo, moleque, que significa menino de pouca idade, rapazote, e foi trazida pelos escravos para o Brasil. Não tem nada a ver com Moloque, mas, de qualquer forma, não é legal e correto ficar chamando seus filhos de moleque, porque ela é usada em um sentido pejorativo para classificar o adulto que não tem responsabilidade, que não tem palavra, sem vergonha e que tem atitudes igual de criança. Evite chamar seu filho com este nome, pois indiretamente você pode estar proferindo sobre ele algo negativo e isso pode acarretar algo que não é bom. Como cristãos, não podemos fechar os olhos diante de tanta provocação que o mundo inteiro fez e continua fazendo. Cerimônias a Baal, Horus, Moloque e outros deuses pagãos provocando a ira de Deus. Somos a geração guardiã da verdade, da moral e da fé em nosso tempo. Aprendamos com o rei Josias. O rei Josias acreditava que grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus. Se um rei tão jovem foi capaz de transformar a cultura de um povo corrupto e pagão durante o tempo do seu reinado, por que nós julgamos incapazes de levantar a bandeira da fé, da justiça e da retidão? Por que não fazemos como ele? Será porque não somos rei nem rainhas? Acredito que não. Talvez seja simplesmente porque não temos o compromisso de estar no centro da vontade de Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir o verdadeiro Deus. Que algo semelhante aconteça em nossa geração. Que a igreja se levante, saia da plateia e entre em cena para que Deus, em sua graça e misericórdia, perdoe o nosso pecado e retarde o juízo e nos conceda uma disciplina leve. Que Deus abençoa e abra os olhos espirituais de todos que chegarem a alcançar este vídeo. Se alguém um dia fez uma aliança com qualquer Deus que não tenha sido o nosso Deus eterno, faça agora uma oração de renúncia e recuse a adorar qualquer outro, porque só existe um Deus verdadeiro e o resto são Moloque. Então, aceita Jesus como o único suficiente Salvador e seja feliz, você e sua casa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.